Tudo bem, queridos? A paz do Senhor. Sejam todos bem-vindos a mais uma das nossas pré-aulas. Hoje nós iremos estudar a nossa lição de número 5 para o dia 3 de fevereiro de 2019. Continuando no tema batalha espiritual, hoje de uma forma específica, iremos para o tema um inimigo que precisa ser resistido. Fazendo aquele lembrete de sempre que eu faço, já falei com vocês aqui outras vezes, nós queremos evitar alguns extremos. Queremos evitar o fanatismo, que é a fé deformada, exagerada, ignorante, que prejudica, que representa mal o evangelho. Fanatismo. Nós queremos evitar também o ceticismo, que é já o extremo da incredulidade, da pessoa que não crê, que menospreza, que ignora, que zomba, enfim. Queremos também evitar esse extremo. Queremos ser espirituais, racionais e termos uma vida cristã com equilíbrio. Bom, então hoje a nossa lição, professoras podem ficar tranquilos, é uma lição prática, não temos uma sobrecarga de conceitos teológicos que vale preocupar, fazer uma busca, uma pesquisa intensa, exaustiva, não. Hoje é uma lição muito prática, inclusive baseada numa carta que semelhantemente também é muito prática, que é a carta de Tiago, que é o manuscrito mais antigo do Novo Testamento e foi escrito numa época que os cristãos ainda tinham uma influência do judaísmo muito forte. E o apóstolo Tiago, ele escreve voltado para a prática da vida cristã. E dentro desse conteúdo doutrinário que Tiago escreve, ele apresenta a questão de resistir ao diabo. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Eu quero começar essa conversa, esse bate-papo com vocês, dizendo uma frase bem conhecida no meio teológico. Vocês vão anotar ela aí para vocês dizerem para os seus alunos, tá bom? Prepare o seu caderno. É a frase: texto sem contexto é pretexto para a heresia. Vou repetir. Texto sem contexto é pretexto para heresia. O nosso texto áureo é um versículo muito conhecido. E esse versículo tem sido alvo dessa interpretação equivocada porque é uma prática errada. Pega-se um versículo, decepa ele do seu corpo, do seu contexto, e aí cria-se crendices, protocolos, invencionices, baseado num versículo isoladamente, ilhado. A interpretação bíblica, a exegese, a interpretação, uma das regras é que você tem que considerar o contexto anterior, contexto posterior. Todo versículo tem um contexto, obviamente, tá? Então, o texto áureo, Tiago 4,7 diz: sujeitai-vos, pois, a Deus, resistir ao diabo, ele fugirá de vós. Tem pessoas que gostam da parte do resistir ao diabo, porque é uma parte que mostra autoridade, superioridade, aí ele vai fugir e tal. E aí, esses desavisados cristãos ignoram o pacote, o contexto de recomendações. Eu já orientei a nossa superintendente para fazer a leitura bíblica em classe com vocês. Já foi feito aí no período devocional. Eu não vou ler novamente, mas a resistência ao diabo não é uma frase de efeito. Nós, assembleanos, temos algumas frases de efeito. Está repreendido, está amarrado. Outros usam está queimado. E assim por diante. Mas essas frases de efeito, se não tiver uma vida que corresponda, uma vida que agrade a Deus, olha, de nada vai servir. Vocês estão lembrados daquele episódio lá de Atos, capítulo 19, os exorcistas que repreendiam demônios no nome de Jesus que Paulo pregava. Vejam a distância entre o exorcista e Jesus. Uma coisa bem distante, sem comunhão. E aqueles exorcistas foram envergonhados, foram expulsos. Eles que foram expulsados, foram expulsos. Então, resistir ao diabo é
algo mais que uma simples frase, uma simples palavra, uma simples sentença. É um estilo de vida que exige de nós alguns sacrifícios e atitudes. Hoje a aula vai falar, baseada na carta de Tiago. Eu recomendo os professores que leiam a carta toda. São 5 capítulos apenas. Você lê em 30 minutos, dá de fazer uma revisão tranquilamente. Para começar a sua aula, você pode utilizar, e você deve utilizar, eu recomendo que você utilize, esse recurso didático, um subsídio didático pedagógico que nós temos aí na revista dos professores. Temos aí um recurso didático pedagógico, também chamado de recurso visual. Jesus usava esses recursos. Jesus, quando pregava, você está lembrado do sermão que ele disse assim: olhai para as aves do céu, olhai para os lírios do campo, né? Então Jesus falava e mostrava alguma coisa. Recurso audiovisual. Jesus um dia pegou uma criança, colocou no colo e disse: olha, tem que ser como essa criança para entrar no reino dos céus. Então, professor, não use apenas o método da preleção, tá bom? Use recursos adicionais para ajudar o seu aluno na assimilação do conteúdo, ok? Então esse quadrinho, essa tabela que você vai reproduzir e apresentar para os alunos, é uma tabela teológica sobre Tiago, sobre a carta de Tiago. O nome do autor, o propósito da carta e as principais características estão aí para você apresentar para o aluno assim, sucintamente. Não vai gastar muito tempo nesse assunto, porque a lição é prática e você vai para os outros itens. Isso aí é só para introduzir o ponto de contato com o seu aluno. Muito bem. Já disse para vocês ficarem tranquilos, porque a aula ela é prática. É uma aula bem prática. Então nós vamos aí para o terceiro item do primeiro ponto, que vai falar sobre o tema da carta de Tiago. Os primeiros pontos, os primeiros parágrafos são informações sobre data que a carta foi escrita, né? Público-alvo, e o terceiro tópico fala sobre o tema. E o tema é exatamente isso: cristianismo prático. Você lê a carta de Tiago, irmãos, parece com provérbios, que são informações rápidas que você pode praticar na sua vida, tá bom? Então, o tema é isso: o cristianismo prático. E esse cristianismo prático, ele é uma associação da fé e obras. Lembrando que as obras são resultados da fé que eu tenho, tá bom? Eu não faço boas obras para poder ganhar salvação. Salvação é resultado da fé em Cristo Jesus, resultado do sacrifício de Jesus. Agora, se eu sou salvo, então eu pratico boas obras, tá? Então, as boas obras são resultados da salvação, e não a salvação resultados das boas obras, ok? Segundo tópico, os deleites da vida. Você observa que na leitura bíblica em classe que vocês já fizeram, Tiago 4, 1, versículo 1 até o 10, é uma série de denúncias que Tiago vai fazer. Coisas que nós devemos abominar da nossa vida, eliminar da nossa vida. Tá bom? É muito claro aí, não precisa comentário. Se você tiver alguma dúvida, poste no grupo que a gente vai dar um jeito, ou de tirar, ou de aumentar a sua dúvida. Tá bom? Então, os 4 pontos que Tiago vai falar, aí no tópico 2, né, que o comentarista aborda esses 4 pontos. Primeiro são as guerras e pelejas. Esses problemas aqui não é contra o mundo. Não são guerras e pelejas contra os idólatras, contra os ateus, contra a ideologia de gênero, contra aquilo que vem de fora da igreja para tentar prejudicar a igreja. Não. Essas guerras e pelejas que Tiago fala lá no versículo 1 do capítulo 4 são problemas internos, inimigos internos, onde eu tenho dificuldade com meu irmão e pelejo com ele, tenho dissensão com ele, disputa com ele. A minha razão entra em choque com a razão dele, a minha certeza entra em choque com a certeza dele, as minhas preferências, os meus horários, as minhas metas são diferentes do meu irmão, e aí nós acabamos nos tornando inimigos dentro da igreja. É um ponto que Satanás vê como algo que seja uma brecha para ele agir. Então, para resistir o diabo, nós temos que eliminar isso aí. Não é só uma frase, tá repreendido, tá... Não é questão de frase, é questão de prática de vida. A segunda denúncia vem a respeito dos deleites. Querido, se o inimigo de nossas almas descobrir
que nós somos servos de um deleite, de um prazer, que eu admiro tanto, que eu gosto, que eu perco qualquer coisa para praticar aquilo ali, pode ser uma brecha para ele destruir a minha vida. Os grandes problemas, um dia foram pequenos problemas. O adúltero, um dia apenas pensou. Aquele que pratica o adultério, um dia ele apenas pensou. O assassino, um dia foi apenas uma intenção. Ok? O pedófilo, um dia foi um pensamento, um prazer que ele decidiu servir. E aí chegou a um caso tão trágico como esse exemplo que eu estou citando. Tá? Você vai encontrar na sua lição aí a palavra hedonê, palavra grega, que é uma palavra voltada para prazer, para o deleite, né? Os desejos da carne. Enfim, é dessa palavra que vem o termo hedonista, que tem na sua lição aí também na página 35. Hedonista. O hedonista é aquele que cultua o prazer. Não interessa quem ele tenha que prejudicar, o que ele tem que fazer. O que interessa é que ele serve não a Deus, mas ao prazer. Tiago denuncia aqueles que se curvam perante os deleites. Para resistir ao diabo, você tem que dizer não para certas inclinações, certas intenções e assim por diante. O terceiro tópico fala sobre a cobiça e sobre a inveja. E aí o cobiçoso, o invejoso, ele não é satisfeito com aquilo que Deus deu a ele. Antes de ser cobiçoso, antes de ser invejoso, o cidadão ou a cidadã é um ingrato. Tudo começa com a ingratidão. Ele não agradece a Deus pelo que ele é, pelo que ele tem, pelo que ele faz. Ele precisa ser o que o outro é. Ele precisa ter o que o outro tem, fazer o que o outro faz. E ele não vai conseguir. Vai deixar de viver a sua vida, não vai conseguir viver a do outro. Vai ser infeliz. Dentro da cobiça e da inveja, entra a temática até mesmo de como é que Deus vê o homicídio, não simplesmente como uma prática. E aí o comentarista vai se reportar a Mateus capítulo 5, versos 21 e 22, onde Deus ele sonda as intenções, e aquilo que é apenas uma intenção do meu coração, para Deus já é algo prático. Tá? Então, olhou para uma mulher, para alguém do sexo oposto, tem uma intenção ruim aí dentro, Deus já avalia como prática. Você está entendendo? No sentido do homicídio, a mesma forma. Desejou mal contra o seu irmão, Deus já está avaliando você como homicida. Resistir ao diabo é policiar até mesmo os nossos pensamentos. Policiar os nossos pensamentos. Por último, o subponto 4 do tópico 2, adúlteros e adúlteras. Está lá no versículo 4. Eu vou ler. Adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Esse adúlteros e adúlteras aqui, Tiago não está falando da prática, da traição, do adultério. Isso aqui é o adultério espiritual, quando você trai a Deus. Quando você se entrega à cobiça, à inveja, aos deleites, você trai a Deus. Observe que o texto diz: aquele que quer ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Então, servir a Deus é uma decisão muito séria. E a lição de hoje ela é prática. Ela está nos convergindo, está nos encurralando para um estilo de vida. Resistir ao diabo. Anote isso aí. Resistir ao diabo é ter um estilo de vida que agrada a Deus. Ok? Pode participar das campanhas. Pode cantar aquele corinho quando você estiver preocupado na viagem, estiver sozinho. Pode cantar o hino, né, que te ajuda a desenvolver a fé, um estimulante à fé. Pode dizer está repreendido e tal. Isso não vai fazer de você um herege de forma nenhuma. Desde que a sua vida dê respaldo para isso. Lembra dos exorcistas que foram expulsar os demônios e eles que foram expulsos? É disso que estamos falando. Guerra espiritual, precisamos saber quem é o nosso inimigo, mas na certeza que ele também sabe quem somos nós. Satanás sabe os meus pontos fortes, sabe os meus pontos fracos, e nós precisamos resisti-lo, nos submetendo a Deus. Vamos finalizar a nossa aula. Terceiro tópico: resistindo ao inimigo. Resistindo ao inimigo. A ideia de Tiago, ao concluir essa sessão da epístola,
É a mesma exortação que fez o apóstolo Pedro, inspirado em Levítico 11:44. Mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver, porquanto escrito está, sede santos porque eu sou santo. Você quer resistir ao diabo? Eu sei que você quer. O segredo é você ser santo. Busca uma vida de santidade e você estará resistindo o arqui-inimigo de Deus e da igreja, Satanás e seus demônios. E a promessa bíblica é que ele fugirá de você, ele fugirá de nós. Tiago apresenta a receita para resistir ao inimigo. Você lê na leitura bíblica em classe, se observar, no versículo 5 tem uma menção à presença do Espírito Santo. Paulo diz lá na carta aos Coríntios, 1 Coríntios, capítulo 3, verso 16, não sabeis vós que sois templo do Espírito Santo, que o Espírito de Deus habita em vós? Então um crente que vive com essa convicção que o Espírito de Deus habita nele, ele já está vencendo, ele já está na frente, ele já está resistindo ao diabo. Tem gente que quer resistir ao diabo, mas não quer ser submisso a Deus. E tudo começa com a expressão sujeitai-vos, pois, a Deus. Sujeite-se a Deus. Seja submisso a Ele, a sua palavra. E o inimigo não terá brechas contra a sua vida. O apóstolo Tiago também vai falar no versículo de número 9: senti as vossas misérias, lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto e a vossa alegria em tristeza. Ele está falando para nós encararmos a nossa realidade. A Deus nós não conseguimos impressionar. Diante dele nós somos quem de fato nós somos. Por isso nós precisamos orar com sinceridade, lamentando as nossas misérias e clamando a Deus para nos dar força. Amém? Deus nos abençoe. O cristianismo nos apresenta um estilo de vida que nos leva a sermos vencedores em todas as áreas. A batalha espiritual está acontecendo exatamente agora. O inimigo é forte, é implacável, mas aquele que está em nós é mais forte do que ele. E nós precisamos viver de acordo com a palavra de Deus para vencermos as astutas ciladas do diabo. Eu finalizo sugerindo um texto para vocês. Eu vou ler aqui na versão Almeida, Nova Almeida, atualizada. Você pode ler em qualquer versão, que a essência do texto vai ser a mesma e o resultado também. Salmo de número 24, do verso 1 até o verso 5, nós finalizamos a aula com essa leitura. Ao Senhor pertence a terra e a sua plenitude, o mundo e os que nele habitam. Porque ele fundou-a sobre os mares e sobre as correntes a estabeleceu. Preste atenção nessa pergunta do verso 3. Quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? A resposta está nos versos 4 e 5. O que é limpo de mãos, puro de coração, que não entrega sua alma à falsidade, nem faz juramentos com a intenção de enganar. Este receberá do Senhor a bênção e a justiça do Deus da sua salvação. Que Deus abençoe a vocês, em nome de Jesus Cristo. O que é mesmo resistir ao diabo? É ter um estilo de vida que agrade a Deus. Deus os abençoe, em nome de Jesus. Todos os professores da classe dos adultos e das demais faixas etárias, obrigado pela sua atenção e tenham todos uma excelente aula.